Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos na série de Eliseu. Aleluia. Acompanhando essa série. Profeta do Senhor. Estamos gravando essa série para o nosso canal. Que os irmãos continuem escrevendo lá no nosso canal. Compartilha nossos vídeos. Ajuda nós, em nome de Jesus, nas redes sociais. Segunda Reis 5. Hoje nós vamos falar sobre Geazi. Semana passada nós falamos sobre a cura de Naamã. E hoje nós vamos falar da lepra, né? Que Geazi pegou a lepra de Naamã. Então vamos orar. Não seja eu aqui falando, mas que o Senhor fale por nós nessa noite. Sim, meu Deus, meu Pai, que eu diminua em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo apareça, aleluia, aqui no altar da igreja. Apareça a tua voz, bom pastor, pastor que dá vida, aleluia, pelas suas ovelhas. Eu te convido para estar aqui, Senhor. Que eu diminua a mulher Xabandagacé. E eu diminua e que venha a tua voz, que é doce, a tua voz que é mansa, tua voz que é suave, alabacanterebiandagasubicomandagasseia. Venha sobre a congregação, sobre a mente de cada ovelha, Senhor. Derramando, meu Deus, teu óleo na mente, ungindo, ensinando, falando, Espírito de vida. Abrindo cada olho espirituais, transformando, Senhor, pela palavra, renovando, libertando, curando pela palavra. Do lado de fora, coloca o anjo de espada de luz, Miguel. Que a espada de fogo não permita que nada nesse mundo roube esses momentos que nós temos com o Senhor. Essa comunhão de ouvir, meu Senhor. Aleluia. Enquanto eu prego, Jesus, visita este lugar. Visita, aleluia, os arredores. Visita a rede social. Oh, aleluia, a casa que eu vou entrar. Onde eu vou entrar pregando. Entra com o poder da palavra, aleluia. Pondo de fora a vida, tornando a vida leve e suave, Senhor. Fala em cada coração nessa noite, Rei da Glória. E eu dou ordem ao mundo espiritual na autoridade do Senhor Jesus Cristo agora. Demônios, principado, potestade, dominadores, príncipe das trevas, dobra o joelho agora, toda escravidão, todo mal agora, ao poder do nome de Jesus, vai dobrando o joelho agora, toda guerra espiritual, ao nome de Jesus, dobrem as mãos para trás. Labai derra suribicanta. E teu nome seja honrado, glorificado e exaltado em nome de Jesus, Senhor. Glorifica a tua palavra, Pai. Aleluia. Vamos agora para a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Reis 5, versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Foi Geazi em alcance de Naamã
Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele diz: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo viera a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. Disse Naamã: se servir, tomai 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestido, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. Chegando ele à altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa. Despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Disse: teu servo não foi nenhuma a nem outra parte. Porém ele lhe diz: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomar vestido? Olivais, vinha, ovelha e boi, servo e serva? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Glória a Deus. Então nós pregou aqui, quarta-feira passada, nós pregamos sobre a cura de Naamã. E quando o irmão Naamã foi curado, Naamã, que era um homem estrangeiro, pecador, ele reconheceu a salvação dele. Naamã não foi só curado, Naamã foi salvo. Porque quando o homem ou a mulher ele é salvo, ele volta para o lugar aonde ele recebeu a bênção. Ele não é ingrato, ele torna a voltar. Então, quando a pessoa não é salva, ela só vai para receber a bênção. Recebeu, ela vai embora. Mas Naamã foi salvo pelaquela menina. Conheceu Deus pelaquela menina. E a Bíblia vai dizer que Naamã voltou para agradecer. E Naamã trouxe presentes para Eliseu. Mas Eliseu, ele sabia que quem curava era Deus. Não era ele, o profeta. Então Eliseu não quis aqueles presentes. Porque quem faz a cura no nosso ministério, nossos dons, é Deus. E muitas vezes, se eu e os irmãos começar a receber glória, Deus retira a unção de nós. Como nós vemos que muitas pessoas vão crescendo no ministério de louvor, aí daqui a pouco ele está cobrando fortuna para cantar. Daqui a pouco está cobrando fortuna para pregar. Daqui a pouco está pisando só em lugar que tem cachê. Não pisa mais em lugar simples, em lugar humilde. Aí o que acontece? Vira uma celebridade gospel. Deus retira a unção. E Eliseu, ele não quis isso. Ele não quis os presentes de Naamã. Ele disse na palavra, Naamã veio com a salvação, com gratidão. Porém no 16:5, porém ele diz: viva o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E Naamã insistiu para que tomasse, mas Eliseu recusou. Porque a glória é de Deus. E a obra do Senhor não pode ser comprada. A obra, o dom é de Deus. A missão é de Deus. Nós não podemos aceitar cachê, presentes. Quando Deus faz, a cura dele. Agora, se a pessoa querer abençoar a vida pessoal da pessoa, tudo bem. Mas pelo dom, não. A obra... Então Eliseu, ele não aceita aquele presente. A cura foi de Deus. Aí quem que Geazi vai fazer? Então nós temos que ter cuidado com a cobiça e a mentira, irmãos. Duas coisas que você tem que ter cuidado na terra nos últimos dias é os nossos olhos e a mentira.
Os nossos olhos é perigoso. Nossos olhos, ele tem que nascer de novo. Nós sempre tem que orar. Aquela oração de Mateus 7, onde Jesus diz: tira primeiro o argueiro atrás do seu olho. Não se preocupa mais, irmão, em querer salvar homens e mulheres se você não tiver seus olhos abertos nesses últimos dias. Há uma grande necessidade que eu tenho visto dentro da igreja evangélica. Muitas vezes nós queremos salvar as pessoas e nós estamos cegos. E nós acaba sendo manipulada. E manipulada pelos que estão entrando dentro das igrejas. Porque hoje em dia, o diabo não está mais lá fora mais não. Satanás está entrando na casa de Deus. Com a cobiça e com a mentira. Então nós devemos sempre que pedir o Espírito Santo para nós. Espírito Santo, muda a minha vida primeiro. Espírito Santo, primeiro eu quero enxergar. Porque muitas vezes nós dobramos o joelho, nós só ora para filho, para mãe, para pai, para avó, para marido. E você esquece que você é a coluna. Que você tem que orar para você primeiro. Porque se você não orar para você, os do mundo vai se salvar e você vai se perder. Foi o que aconteceu com Geazi. Geazi, Naamã se salva e Geazi pega a lepra dele. Por causa da mentira e da cobiça. Geazi andava com o homem de Deus. Geazi foi diferente de Eliseu. Eliseu aprendeu com Elias. Eliseu largou tudo para ser discípulo de Elias. Agora Geazi anda com Eliseu, em vez de prestar atenção na unção de Eliseu, de observar os mandamentos da forma que Eliseu quis passar a perna no ministério de Eliseu. E agora Geazi vai sair para sempre com a sua descendência leprosa, que representa lepra, irmão. Era uma doença naquela época que você tinha que viver isolado. Você não poderia tocar nas pessoas que elas estavam contaminadas. Você ficava fora do arraial. Lá em Israel, quem era leproso tinha que ficar isolado. Naamã não ficou isolado porque ele era estrangeiro. Mas em Israel, lepra, quando se pegava lepra, tinha que ficar num lugar só os leprosos. Era terrível essa enfermidade naquele tempo. Mas o que acontece? A cobiça, a mentira. Então Eliseu não quis. E Naamã insistiu. Mas Eliseu falou: não, eu não vou querer, porque foi Deus que te curou, o dom é de Deus. Mas o Geazi não contentou. A cobiça, ele correu atrás. Então no 20 a Bíblia diz que o moço de Eliseu, o homem de Deus, diz, e fez Naamã voltar e dar para ele. Aqui no versículo 20 ele vai dizer: eis meu Senhor, impediu este filho Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele. Aí ele ainda fica bravo com Eliseu. Poxa, mas Eliseu não quer o presente de Naamã, as pratas, os vestidos. Nossa, Eliseu está rejeitando esses tesouros. Não, pode deixar. E eu vou correr atrás. Eu vou dizer que o homem de Deus está falando que é para ele, se arrependeu, que ele dê esses presentes não pode passar. Então, irmão, o diabo sabe que do tamanho da nossa cobiça. Por isso eu e você tem que ter cuidado com nossos olhos, com as nossas necessidades. Aleluia, Deus. Porque a cobiça, ela é do mundo.
A Bíblia diz que a nossa cobiça vem deste mundão. E ali, se nós não nascer da vontade de Deus, igual Eliseu era, muitas vezes a gente vai estar pegando a lepra para dentro da nossa casa e pensando que é bênção. E não é bênção, é pecado, é lepra. E o que acontece? Ele vai ir atrás, vai mentir para o profeta e vai querer os presentes. E ali ele vai cair na presença de Deus. Então devemos vigiar nesses últimos dias. Tudo que a gente for querer tem que ser aquilo que vem de Deus. Se não for de Deus, é melhor você viver um pouquinho. Porque Deus também multiplica um pouco e muito. Como Ele multiplicou aqueles 2 pãezinhos e peixinhos que deram para 5.000 comer, fora homem, mulher, e eu creio que crianças comeram também. Então, irmãos, é melhor nós depender de Deus do que nós depender da cobiça, da mentira e do engano. E este homem aqui não ouve o seu profeta. Já é diferente de Eliseu, que inspirou em Elias, temos sucesso no ministério. Geazi não vai ter sucesso no teu ministério, ele vai sumir da história. E assim é na vida de muitos nos dias de hoje, irmão. Esaú sumiu também, porque Esaú trocou o que era espiritual com Jacó. Jacó herda a bênção e Esaú vai sumir da história. Então, sejamos dependentes de Deus. Aprendemos com os mais velhos. Geazi não quis ouvir o mais velho. Nunca deixe as pessoas novatas querer passar a perna em você. Porque o novato tem que aprender com o mais velho. Por que que hoje nós vemos muitos filhos morrendo? Muitos filhos dando trabalho para pai e mãe. Glória a Deus. Por quê, irmão? Não ouve pai e mãe. Da mesma forma, ovelha que não ouve os pastores. Os pastores mais velhos. Geazi não ouve o profeta. O que acontece? Então ele vai tentar mentir para Naamã. O 21. E foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro encontrá-lo. E disse-lhe: vai tudo bem? 22. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. O meu senhor Eliseu me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. E disse Naamã: ser servido. Então Naamã já queria mesmo dar os presentes de gratidão. Então ele, para poder pegar as pratas e os vestidos, ele mente que é Eliseu que está mandando. Que 2 filhos dos profetas vêm e Eliseu resolveu que ele queria os presentes e os vestidos. E estou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 mudas de vestido, pô-la sobre 2 de seus moços, os quais levaram diante, na frente de Geazi. Então, por isso eu e você tem que ouvir a palavra. O que liberta é a palavra, não é sentimento. O que está matando crente hoje em dia na terra é sentimento. O louvor é bom, orar é bom, tudo é arma, mas a palavra, irmão, você precisa ouvir ela. Escuta as palavras que saem do altar e escuta a Bíblia. Porque se esse homem aqui escutasse o seu profeta, ele não estaria nessa cilada.
E hoje em dia, o que eu tenho visto nas igrejas evangélicas, sentimento está tomando o lugar da Bíblia. As pessoas estão deixando a Bíblia para ter dó, para ter sentimento. E a Bíblia, ela não é substituída por sentimentos, irmão. Quando Deus falou, está falado. Quando Deus ordenou, está ordenado. Muitos têm caído no pecado porque tem sentimento, porque quer pegar algo que não é para pegar, quer ter algo que não é para ter, quer viver algo que não é para viver. Mas que nós venhamos buscar o Espírito Santo. Eu nunca vi um tempo da igreja que precisa tanto de uma oração para o Espírito Santo como os dias de hoje. Nós vemos homens que você pensa que é homem de Deus, daqui a pouco está trocando a palavra por sentimento. Mulheres que você pensa que é mulher de Deus, daqui a pouco está deixando Jesus para agradar as pessoas, para agradar a família, agradar amigo, agradar parente. Não! Jesus disse que aquele que amar as pessoas dessa terra mais do que ele não será digno do reino dele. Aleluia. Aquele que me confessar aqui, eu confessarei na eternidade. Aquele que me negar aqui, eu negarei. Irmão, Jesus não tem neto, Jesus não tem sobrinha. Rabadagachúria. Deus tem filho e filha lavada no sangue. Lá no céu só vai entrar quem nessa terra escolher Jesus e andar no caminho estreito. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele não tem neto, ele não tem neta. É quem batizar, entrar pela porta estreita, é que vai ser salvo. Amém. Não adianta eu e você querer trocar a palavra por sentimento. Foi o que Geazi fez. Geazi queria os vestidos. Geazi queria prata. Então agora ele que era salvo, ele que era do povo de Deus, ele vai cair e o que era estrangeiro vai entrar. O que é que Jesus diz? Que muitos dos primeiros serão derradeiros. Muitos derradeiros, primeiro. Você fica na igreja, não se converte, não se arrepende, preocupado em agradar pai, mãe, marido, filha, casa. Você se perde e eles que é lá da lama vêm e entram no teu lugar. É o que está acontecendo hoje. Sentimento e falta de discernimento está matando o povo evangélico. Se nesses últimos dias, você que vai me ouvir minha pregação na rede social e você que está aqui na igreja, se você não parar de sentimento e não orar pelos seus olhos, você vai para a última fila e eles lá entram no teu lugar. É o que acontece com Naamã. Aquele que era salvo, que andava com o profeta por causa do oi grande, da cobiça, porque queria vestido, queria prato. Quantas pessoas vejo dentro da igreja evangélica, irmãos? Eu vou desviar. Que eu estou na igreja, minha prova está grande. O ímpio lá fora tem carro, tem casa, tem marido, tem dinheiro, tem tudo. E eu na igreja não tenho nada. Sabe de uma coisa? Eu vou relaxar. Vai. Relaxa. Se está difícil com Jesus, imagine se Satanás pôr a mão em você. Por causa de coisas materiais. Muitos têm perdido a salvação. Por causa de família. Muitos têm perdido a salvação. A salvação é individual. É primeiro você. Depois, sua casa. Depois, Deus vai pôr as coisas em ordem. Os profetas, eles largavam era tudo para seguir a Deus. Só queriam as coisas que Deus ordenasse. Como hoje em dia.
Até uma bala que te dá, abre o olho e ora para saber se é Deus. Nós estamos vendo aí gente morrendo envenenados. Porque come ovo de Páscoa envenenado, de gente maldosa. Está cheio de gente maldosa esses últimos dias. Até uma bala que te der, ora se é de Deus. Um vestido, tudo, irmão. Tudo. Não é mais tempo de confiar na aparência das pessoas. É tempo de ter o espírito de discernimento. Glória a Deus. Porque quem não tiver, vai para a última fila. E ele vem e toma o teu lugar. Como Naamã foi salvo e Geazi desaparece. Glória a Deus. É sério o que nós estamos vivendo na terra. Satanás, ele não está preocupado com seus bens, sabe o que ele está preocupado é com a tua alma. Se ele puder pegar sua alma nesses últimos dias, pôr peso nela, culpa nela, e te levar lá para a última fila de Deus, te distanciar de Deus, é o que o diabo está fazendo nesses dias. Mas em nome de Jesus eu creio que Deus vai levantar vasos e vasas cheias, não de interesse material, de prata, de vestido, mas vasos que tem as vestes brancas, para te colocar vestes brancas, para te abrir os olhos com colírios ungidos, porque Jesus disse que a igreja de Laodiceia ela era rica, irmão. Ela tinha casa, carro, dinheiro, mas ela era cega. Oh, aleluia! E ele vai dizer no Apocalipse, compra colírio para ungir os olhos. E ele vai dizer, compra vestes brancas, porque lá no céu não é status que entra não. Lá no céu é a vida, é o caráter que entra. Lá no céu não é multidão não. Lá no céu é caráter. É o caráter da pastora que vai entrar no céu, é o teu caráter. Cuidado, igreja, nesses últimos dias. Não troque, não negocie. Aleluia. Por causa de comida, por causa de multidão, por causa de quem não quer Jesus. É hora da igreja se preocupar com a sua própria alma. Aleluia, Deus. Porque nós não sabemos o dia e a hora que eu vou embora dessa terra. E não adianta nós estar em cima de um caixão ficar chamando Jesus, não. Porque você tem que ter Deus enquanto está vivo, andando na terra. Porque você não engana Jesus, não. Jesus não tem sentimento, não. Quando ele estava na terra, ele falava a palavra e ele pregava a palavra. Ele não é como eu e você que é humano, tem sentimento. Jesus, ele é o justo juiz. Hoje ele é advogado, mas quando eu e você morre, ele se torna o nosso juiz. Então, a palavra vai dizer que esse aqui vai sair da história. Porque ele não vigiou. E chegando ele à altura, tomou das suas mãos presente, o 24, e guardou na casa, e mandou os homens embora, e os homens foi. 25. Então ele entrou, pôs-se diante de Eliseu, e disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? E ele pensou, irmão, que ele enganava Eliseu. Mas Eliseu era profeta dos olhos abertos, ele tinha visão. E Eliseu, da onde veio Geazi? Porque o pastor conhece a ovelha. A ovelha, ela pode estar lá em Minas, em Ribeirão, irmão. Quando ela está saindo fora do redil, Deus mostra para o pastor. Quando eu estou recebendo oração contrária aqui na igreja, os meus pés formiga. E eu já sei que não é para me derrubar, porque graças a Deus, hein, capeta, Satanás, ele não vai passar a perna de mim na terra, porque eu não sou materialista.
E eu não quero esse mundo. Eu quero é Jesus. Eu amo é Jesus. E eu já determinei. Minha família não vai me derrubar. Marido não vai me derrubar. Membro de igreja não vai. Quando meus pés formiga é nas ovelhas. É gente orando para virar a cabeça das ovelhas. Porque ele fala assim, se eu não pego a pastora, mas eu pego as ovelhas. Então, o pastor conhece as ovelhas. E o pastor está ligado nas ovelhas dia e noite. O que passar nas ovelhas, o pastor sente. O pastor sabe. Então, não adianta a ovelha esconder do pastor. Por isso eu falo para as irmãs, anda na doutrina, na rua, na igreja e na casa. Seja crente na igreja, na casa. Seja mulher de Deus. Porque se vocês mentirem para mim, Deus vai me mostrar. E se me mostrar, a coisa vai ficar feia entre nós. Porque o profeta, ele não tem sentimento. Profeta, ele tem que fazer a vontade de Deus. Olha o que Eliseu vai fazer com Geazi. Profeta não pode ter sentimento, irmão. Profeta tem que viver a vontade de Deus. Aleluia. E agora, ele mentiu para o seu próprio pastor, para o seu profeta. E disse, teu servo não foi. Então ele entrou por diante do seu senhor e disse-lhe, Eliseu, de onde vem Geazi? Teu servo não foi nenhuma e nem outra parte. O 26, porém ele lhe diz, porventura não foi contigo o meu coração? O coração, quando você tem aliança com alguém, seu coração está com ele. O que ele sentir, você sente. Deus, ele divide a carga. Ele joga a carga na outra pessoa. Você sente a emoção. Você sente a dor. Você sente a necessidade. Geazi estava ligado com Eliseu. Geazi era ovelha de Eliseu. Era moço de Eliseu. Mas, irmão, no descuido, na cobiça, na mentira, Geazi vai para a última fila agora. Então valorize as pessoas espirituais que andam com você. Valorize seu pastor, sua pastora, seu profeta, seu companheiro, sua companheira espiritual. Porque o coração dele está coligado com o seu. E ali o que vai acontecer o 26? Porém, ele lhe disse, porventura não foi meu coração quando você foi atrás dos homens. Quando você foi atrás na mão, meu coração foi. E dói, irmão. Dói quando você é traída na igreja. Dói quando o irmão mente para você. Dói quando a ovelha trai teu ministério. O coração vai com aquela pessoa. Dói. Não traia os seus líderes. Saia das igrejas debaixo da bênção. Volta debaixo da bênção. Mantenha as portas do lugar onde você passou aberto. Seja no emprego, seja no casamento. Onde você passar, que a bênção vai te acompanhar. Mas se você for mal, também o mal te acompanha. Porque dói, a pessoa que está ligada, ela sente uma facada na alma. Ela sente a dor, ela chora. E Eliseu disse, meu coração foi contigo, Geazi. Aleluia, meu Deus. Dói perder um filho pro diabo. Dói perder uma filha pro diabo. Dói perder uma ovelha, aleluia, para Satanás. Vigia a igreja, o diabo não está atrás das suas coisas materiais, ele quer a sua alma, ele quer o seu coração, mas você saia daqui fiel, um homem ou mulher de Deus, porque o coração de Eliseu foi, e agora, voltou sobre o carro. Porém, ele disse, porventura, não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro, a encontrar-te, era isso a ocasião para tomar prata e vestido, e olivais, vinha, ovelha, boi, tomou tudo. Tudo que Eliseu não queria, Geazi passou a mão.
Zóio grande e mentiroso. Não é isso que está acontecendo dentro das igrejas hoje em dia? Quantas mulheres desviou por causa dos maridos, que era manipulador, que não queria Jesus? Quantas mães caíram por causa dos filhos? Quantos amigos, ovelha cai por causa de amizade? Mas você, meu irmão, minha irmã, não troque tua salvação por sentimento. Sentimento passa e a tua alma nunca vai passar. Tua alma é uma escolha. O que você plantar e escolher na terra vai ser na eternidade. O que aconteceu? Eliseu era profeta. Agora ele vai mandar o pecado de Naamã entrar em Geazi. Você sabia que tem muitas ovelhas que nunca mais recuperam porque os pastores delas amaldiçoam elas? Eu não tenho coragem de amaldiçoar uma ovelha, mas eu já vi pastores que têm autoridade e as ovelhas morrem aqui na terra de verdade. Todos nós devemos saber que se um pastor ele é profeta e você brincar com o ministério dele, se ele lançar uma maldição, pega em você. A Bíblia diz: lembra do teu criado, lembra onde caíste, volta e arrepende. Tem ovelha que ela roda as igrejas inteirinha e ela não consegue mais congregar em ministério nenhum. Sabe por quê? Porque ela tocou no ministério que era ungido. E o pastor era humano e lançou a lepra, e lançou e ela pegou. Por isso, irmão, você nunca brinca com o ministério de ninguém. Não toca no ministério de ninguém. Porque se aquele homem for profeta, já era. Você vai viver andando e depois Deus vai e te leva embora. Leva embora porque a árvore que não dá fruto, Deus decepa o machado e leva embora. Mas agora, como ele era de Eliseu, portanto, ao que Eliseu diz para ele? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Por isso, cuidado. Não vai seguir ovelha que hoje está na Deus Amor, amanhã está na Assembleia, amanhã está na Mundial. Fica numa igreja firme. Aprenda a palavra, porque tem muita ovelha rondando o ministério, porque está amaldiçoada pela liderança. Porque você está pensando que é todo mundo que vai aceitar brincar com eles? Não é não. Eliseu era profeta. E ele não aceitou aquela brincadeira com ele. Então, irmão, ele foi e disse assim, ó: você, Geazi, e a tua semente para sempre vai ser leprosos. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. E aí agora Geazi vai para a última fila e Naamã entra para a salvação. Então você nessa noite, tome cuidado com sentimento e com cobiça. Porque Deus tem me mostrado nos últimos dias que o que está matando o povo que é crente é sentimento. O diabo tem usado famílias para derrubar famílias espirituais. O diabo tem usado a cobiça, irmão. Então comece a buscar para você mesmo. Tira o zargueiro. Ame sua alma. E depois a alma dos outros. Glória a Deus. E seja abençoado. Porque Naamã foi salvo. E Geazi, que era de Israel, que era ovelha, que andava com Eliseu, saiu da presença de Eliseu amaldiçoado para sempre, e a geração dele para sempre. Porque dá para você perceber que o teu Deus não tem sentimento. Então por que você anda apegado nesse sentimento? Tudo que você for fazer, pergunta para Deus. Glória a Deus. Pergunta para Deus se ele aprova ou não. Teu Deus não tem sentimento e nem os profetas têm. Eles viviam aprendendo um com os outros. Então que Deus
venha abençoar nós, ensinar nós a viver a palavra. Porque para nós chegar no céu, meus irmãos, a Bíblia vai passar tudo, somente a palavra não vai passar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar. Fica na direção da palavra. Tudo que você fizer, pergunte para Deus: Senhor, é da graça do Senhor? O Senhor quer que eu faça isso? Se Ele dizer eu não quero, não faz. Porque sentimento passa. Olha, os presentes não valeu mais nada. Os olivais, os servos, as ovelhas, acabou. Agora ele estava leproso. O que vale é a sua saúde espiritual. Você pode ter casa, pode ter tudo. Se não tiver paz e saúde, Deus não vale nada. A irmã pregou aqui no congresso que ela está fazendo estágio para enfermeira. Tem rico em cima de cama, vegetando, que tem tudo, mas não vê mais nada. O que vale é tua paz, tua saúde, tua espiritualidade. Então conserva na palavra, amém? Deus abençoe nossa pregação, quem vai assistir até o final lá no YouTube. Deus abençoe os irmãos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora, em nome de Jesus. E Deus abençoe nossa pregação que vai para o nosso canal, em nome de Jesus.